Ela já foi uma gigante do varejo. Ela realmente tinha um império espalhado por todo o Brasil. Só para você ter uma ideia, mais de 28 mil funcionários, faturamento ao longo de um único ano de 9 bilhões, com B, e 500 milhões de reais e mais de 1.200 lojas físicas espalhadas por tudo que é canto do Brasil. É um baita de um império, né? Mas como todo império, esse daqui também teve o seu fim. Só que a derrocada foi num nível assustador. A intensidade dessa derrota da Ricardo Eletro é que chama a atenção. Como eu falei agora há pouco, mais de 1.200 lojas físicas para nenhuma loja física realmente mostra que o negócio foi bastante severo. De 9 bilhões e 500 milhões de faturamento para ter a falência decretada. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a Ricardo Eletro, que já foi uma gigante varejista e hoje a parte da grandeza está apenas nos livros de história. Ricardo Nunes, esse é o nome do personagem principal por trás da Ricardo Eletro. Foi ele que fundou a primeira loja da empresa lá em 1989. Ele fundou bem novinho, viu? Ele tinha apenas 18 anos. E como você pode imaginar, um cara de 18 anos começando o seu primeiro business, é claro que a primeira loja não seria grande. Pelo contrário, era minúscula. Ela tinha 20 metros quadrados e foi aberta no interior de Minas Gerais. A primeira loja foi fundada em 1989 na cidade de Divinópolis, no interior mineiro. E o curioso é que quando você lembra de Ricardo Eletro, você lembra naquele estilo da Magalu do passado, das lojas Bahia do passado, né? Você tava caminhando na rua, aí tinha aquelas portinhas abertas assim, tinha a geladeira, tinha a TV, tinha os vendedores na entrada. Esse é o tipo de loja que realmente a Ricardo Eletro ficou conhecida. Mas quando ela abriu a primeira loja lá atrás, de 20 metros quadrados, eles não vendiam isso daí não. Eles vendiam aparelhos eletrônicos e bichinhos de pelúcia. E o Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, ele tinha uma estratégia bem agressiva para ganhar concorrência. Ele abriu seu primeiro ponto de venda próximo a outras lojas de outros concorrentes e depois a estratégia da empresa, quando foi abrindo outras lojas, seguia sempre essa lógica. Abrir onde já existem locais com vários concorrentes para você roubar os clientes dos caras. E como é que faz para você roubar os clientes dos outros? É muito simples, né? Você cobria qualquer oferta. Então todo mundo que chegasse falando, ó, o fulano falou que faz tanto nesse produto, eu cubro a oferta dele. Ah, o ciclano falou que faz tanto nesse... Opa, eu cubro a oferta dele. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. 10 anos depois, então a gente começou em 89, 1999, chegou em Belo Horizonte. A partir de 2002 já começou a abrir fora do estado de Minas Gerais, ali no Espírito Santo. Foi crescendo, 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 pezinho no acelerador, até que em 2007 o Ricardo percebeu que para ele continuar crescendo no ritmo que ele gostaria, não dava para ser de forma orgânica. Ele precisaria se juntar com outras empresas que já existiam no mercado. Então, em 2007, ele comprou a rede de lojas MIG, que era de Goiás, mas também tinha algumas lojas em São Paulo. Então, dessa forma, numa tacada, ele já entrou em Goiás e já entrou em São Paulo. Em 2010, o Ricardo Nunes fez outra movimentação ali no tabuleiro de xadrez, né? Ele se juntou com uma rede de varejo chamada Insinuante. Essa empresa, ela é uma empresa baiana, de Vitória da Conquista, e começou a operar lá em 1959. E quem era a dona, né, quem estava por trás, era uma empresa chamada Máquina de Vendas. E aí estava indo tudo maneiro, estava indo tudo legal, crescendo sem parar. E aqui, exatamente nesse momento, que entra o primeiro golpe na imagem do Ricardo e também da Ricardo Eletro, que leva o nome do fundador, né? Lembra que ele tinha se juntado com o pessoal da Insinuante, que era aqui gerido, comandado pela Máquina de Vendas? Pois então, sócio da Máquina de Vendas é condenado à prisão. O empresário Ricardo Nunes foi condenado pela Justiça Federal a 3 anos e 4 meses de prisão por corrupção. Veja a data aqui, ó, foi lá em agosto de 2011. Segundo a denúncia da Procuradoria da República, o Ricardo teria pago propina a um auditor fiscal da Receita para que a Ricardo Eletro não fosse autuada. Então a investigação revela que a empresa estava sendo alvo de fiscalização da Receita. Durante quase 3 meses eles tiveram os balanços e os livros da empresa sendo pesquisados. E para não ser autuado, o Ricardo Nunes teria combinado o pagamento de propina com o auditor da Receita. E esse auditor, ele foi preso em flagrante em setembro de 2010. Os agentes da Polícia Federal pegaram o cara no flagra, né? E detiveram na posse dele 50 mil reais, grana em espécie, e mais 4 mil dólares também em espécie, né? Dinheiro vivo, quando ele estava saindo exatamente do escritório da Ricardo Eletro em São Paulo. E aí eles foram na casa do cara também, desse auditor da Receita, e a Polícia Federal encontrou mais 109 mil reais
em dinheiro vivo e também 50 mil dólares em dinheiro vivo. Perrengue dos grandes, né? Só que isso não atrapalhou a caminhada do Ricardo Nunes rumo ao estrelato. Tanto é que em 2013 ele apareceu pela primeira vez na lista da Forbes. E ele estava na época com um patrimônio de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Bom, agora nada mais vai segurar o Ricardo, né? Mais uma vez as coisas mudaram e mudaram bastante. Depois da empresa atingir faturamento recorde de 9 bilhões e 500 milhões de reais em 2014, os problemas financeiros começaram a aparecer. Coincidindo com o que estava acontecendo nessa época, período de recessão econômica no Brasil, a empresa estava enfrentando uma série de problemas com dívidas com fornecedores, dívidas com os bancos, né, empréstimos e financiamentos. Junto veio a crise econômica e aí foi passando o tempo, foi passando até que não deu mais para segurar. Aí a casa caiu. Em 2018, o próprio grupo entrou com um pedido de recuperação extrajudicial, principalmente devido aos bilhões que estavam devendo para os bancos e também para os fornecedores. E aí, 2 anos depois, teve mais um problemão aí para o Ricardo Nunes. Fundador da Ricardo Eletro é preso em operação contra a sonegação fiscal. Segundo as investigações, a rede varejista teria sonegado 400 milhões de reais ao longo de 5 anos. Vamos entender mais essa situação, que já é diferente daquilo que a gente viu agora há pouco, tá? Aqui já é outro caso. As investigações começaram em 2018, através de inquérito policial, onde foi verificado que o Ricardo Nunes mantinha conduta de forma reiterada para omissão do pagamento. Então, o que, segundo as investigações, ele fazia? Ele se apropriava do ICMS, não recolhendo, né, esse imposto, e em contrapartida, o patrimônio dele e das empresas, em nome da filha, em nome da mãe, só estava crescendo. Isso foi em julho de 2020, tá? Só que daí, em dezembro de 2020, teve outro, mais um. Fundador da Ricardo Eletro é acusado de sonegar 120 milhões de reais em ICMS. Aqui a mesma história, de acordo com as investigações, o valor do ICMS que era pago pelo consumidor às empresas, toda vez que tinha compra de um produto, ele não era repassado ao Estado. E segundo as investigações aqui, eles acabavam se apropriando desse dinheiro, igual eu expliquei agora há pouco. O que dizem os advogados da empresa, né? Eles dizem que o ICMS, ele foi devidamente declarado. Então eles falavam assim, ó, nós realmente estamos devendo isso daqui. A questão é que os advogados dizem que ele só não era recolhido. Então não é que eles estavam escondendo o ICMS. Eles falavam, ó, a gente tem isso daqui para pagar mesmo. Só que a gente não pagou. Só que o negócio aqui é que enquanto as investigações dizem que eles usavam esse dinheiro para aumentar o patrimônio pessoal e tal, aqui os advogados dizem que eles não pagavam os impostos devido à força da crise financeira, que inclusive, segundo eles, culminou com o processo de recuperação judicial, igual eu mencionei agora há pouco. Bom, você percebeu, né? A gente veio fazendo isso daqui na história e depois entramos aqui na fase de declínio e declínio acelerado. Resultado de tudo isso que eu falei para você, dos 28 mil funcionários, restaram 40. Das 1.200 lojas físicas que chegou a ter o auge, nesse momento aqui, foi para zero. E hoje, como é que tá? Bom, o Ricardo Nunes não faz parte mais da Ricardo Eletro, tá? Ele vendeu a participação dele para um empresário chamado Pedro Bianchi. E hoje o Ricardo Eletro ele partiu para uma vida de coach de empreendedorismo e coach de carreira. Ele dá palestras para empresas, dá palestra para as pessoas. E hoje a Ricardo Eletro tem apenas um e-commerce, tá? Só que tem pouquíssimos produtos disponíveis. Existem várias categorias no site, mas tem algumas categorias que não tem nenhum item à venda. O Pedro Bianchi está tentando fazer um turnaround, que a gente chama, né? Virar de cabeça para baixo, tentar ali fazer uma massagem cardíaca na empresa, dar desfibrilador no peito para ver se volta à vida. Só que a empresa está com dívida de 4 bilhões de reais, além de 1 bilhão de reais só de impostos atrasados. Só em 2022, ou seja, ano passado, a Justiça brasileira decretou falência 1, 2 e 3 vezes da companhia e todas foram posteriormente revertidas em recursos, tal, mas só de você ter 3 vezes declarado a falência em primeiro grau, você já sabe que a situação não é nem um pouco confortável. E a atualização mais recente que nós temos é o novo dono aí da Ricardo Eletro ensaiando o retorno da empresa com uma nova marca para lojas físicas. Inclusive eu vou mostrar aqui o que ele falou, né? A gente está começando do zero, estamos aqui lutando de novo, temos agora 100 empregos diretos e indiretos sendo gerados, abrimos já 2 lojas físicas e estamos com programação de abrir mais 3 por mês até o final do ano. O projeto é chegar a 25 lojas no fim de 2023 e 50 lojas no fim de 2024. Pois bem, desejo toda a sorte do mundo aí ao novo dono
da Ricardo Eletro. E essa história que a gente conferiu aqui, né, o grande personagem, Ricardo Nunes, e a sua obra-prima aí, a Ricardo Eletro, com todas as lições que a gente consegue levar dessa história de crescente gigantesca, um império formado, conseguiu entrar em ruína mais rápido ainda. Não se esqueça de deixar a sua opinião sobre toda essa história aqui. Eu vou ficando por aqui, mas você vai escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que você pensa. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.